De intensificar as orientações preventivas contra a doença, um dos desafios da medicina é reduzir a taxa de mortalidade do câncer e aumentar as chances de vida do paciente. Aqui em Santa Catarina, a empresa Corb Cardiologia faz um trabalho de prevenção com atuação em Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, também no apoio aos pacientes que lutam contra o câncer, porque o câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. 1 em cada 6 mortes estão relacionadas à doença. Nós estamos recebendo a doutora Carla Natasha Rusa, que é a diretora da Corb Radiologia. Doutora Carla, bom dia, bem-vinda. Obrigado pela presença. Bom dia, obrigada pelo convite e a oportunidade de falar de um assunto tão importante, que mexe com tantas vidas, tantas pessoas, tantas famílias, né? E que a gente tem realmente um foco principal, como foi comentado no início, a prevenção, que é realmente a principal, vamos dizer assim, fonte de cura dessas doenças, né? Antes da gente falar da prevenção e do avanço até da tecnologia, da medicina e tudo mais, qual é a realidade, doutora, em relação a casos de câncer? Porque a gente acaba lendo e ouvindo o seguinte, olha, até 2020, até 2030, perdão, a gente vai ter tantos casos de câncer em homens e mulheres, enfim. De fato, nós temos uma crescente com o passar do ano. O que a senhora observa no dia a dia? Existe sim um aumento considerado dos casos por ano. Segundo os dados do INCA, deste ano, de 2023, a gente deve ter em torno de 460 mil novos casos no Brasil. Só em Santa Catarina, 26 mil novos casos, né? E a grande dificuldade hoje é a forma de diagnóstico desses pacientes. Normalmente a gente pega esses pacientes já com os estadios avançados, onde os índices de cura são bastante reduzidos e, consequentemente, traz muito efeitos colaterais, desafios, não só para os médicos, mas também para as famílias passar por essa fase tão complicada, né? Doutor, agora a gente fala um pouquinho sobre a questão da tecnologia, né? Como a tecnologia vem ajudando nesses processos e como é que a medicina está evoluindo nesses processos de tratamento contra o câncer e como esses aperfeiçoamentos, né, acabam chegando até as clínicas de tratamento. Hoje, assim como tudo, né, a gente tem sofrido um aumento considerável do uso da tecnologia a favor dos tratamentos. A radioterapia, que é a área onde eu atuo especificamente, ela vem realmente numa crescente muito importante, utilizando inclusive inteligências artificiais, controles de movimentação dos tumores, entrega de doses muito mais precisas, né? Consequentemente, a gente tem uma diminuição muito grande dos efeitos colaterais e melhores resultados em termos de resposta de tratamento. Nem sempre a gente consegue o aumento da sobrevida, né? Ou seja, aumentar a sobrevida do paciente, mas a gente consegue minimizar bastante os efeitos do tratamento. Antigamente, quando a gente pensava em quimioterapia, radioterapia, a gente imaginava um paciente extremamente debilitado, sem condições de fazer nada do seu dia a dia, das suas atividades normais. E hoje, com o avanço das medicações e da própria radiação, né, da próprio tratamento com radioterapia, a gente vê ele conseguindo manter sua rotina normal, com mínimos efeitos colaterais e levando o tratamento do começo ao fim sem grandes problemas. É uma jornada longa, dependendo, a gente tem milhares de tipos de câncer, mas é uma jornada longa entre o diagnóstico, os exames, os tratamentos que podem envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, mas hoje a gente tem observado uma melhora considerável na condução desses pacientes. E também a gente tem um foco muito importante hoje na humanização, né? Então, o acolhimento desse paciente, as orientações, o cuidado, ele é papel fundamental não só na família, mas também dentro das clínicas de tratamento para câncer. Doutora, a partir da análise da genética, é possível prever se lá na frente a pessoa terá câncer? Por que lhe pergunto isso? Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, a gente viu o caso daquela atriz muito famosa que retirou os seios e tudo mais a partir de uma análise. Falou, lá, daqui 1 década você pode ter câncer, enfim. Queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. Hoje isso está cada vez mais frequente, né? A gente não consegue ainda rastrear todos os tipos de célula para estudo de genética, todos os tipos de câncer, desculpa. Mas hoje, por exemplo, câncer de mama, câncer de cólon, colo de útero, às vezes até algum tipo de tumores de cabeça e pescoço, a gente consegue sim, com estudos genéticos, avaliar a predisposição não só da paciente em si, mas também da família, né, do risco de desenvolver tumores futuros.
Inclusive, tumores, hoje, estudos genéticos, eles até direcionam o tipo de tratamento. Muitas vezes a gente opta simplesmente por fazer uma cirurgia, ou se o exame vier alterado, acrescentar uma quimioterapia, acrescentar uma radioterapia, com o intuito de dar uma melhor resolutividade ao caso dessa pessoa. Isso está disponível pelo SUS? Não. Na verdade, assim, pelo SUS, a gente tem um déficit muito grande, tanto com relação às cirurgias, a quimioterapias, a própria radioterapia. E também a gente não pode dizer só no SUS, a gente tem os convênios também muito restrito ao que a gente chama de rol da ANS, né? Que são os códigos liberados pelos convênios. Então, dentro, por exemplo, da radioterapia, que é especificamente onde eu atuo, nós temos várias tecnologias que não são cobertas nem pelo SUS e nem pelo convênio. Né? Então, hoje, por exemplo, uma tecnologia que a gente chama de controle de gating respiratório, que controla a movimentação do tumor em si para emitir a radiação e preservar, consequentemente, o maior tecido normal, a gente não consegue oferecer pelo SUS e também não pelo convênio. Então, é um desafio grande. A gente tem hoje uma secretária de saúde, né, que é muito focada na área de oncologia, tem feito um trabalho importante na diminuição das filas, principalmente de cirurgias, de quimioterapias e também da radioterapia no estado. Mas a gente vê ainda um déficit bastante grande com relação à entrega das possibilidades de tecnologia para os pacientes do SUS e também para os convênios. Doutora, hoje, atualmente, né, quais seriam os tipos que mais acometem o ser humano hoje na questão de câncer e se tem alguma causa específica? Nas mulheres, principalmente a mama, né? Para os homens a gente tem a próstata, depois pulmão e cólon, aí praticamente em número semelhante aos dois sexos. A gente vem observando principalmente o trabalho em cima do câncer de mama e do câncer de próstata, né? Agora a gente vai estar perto do outubro rosa, novembro azul, mas a gente tem que lembrar sempre que não são só nesses 2 meses que a gente precisa fazer prevenção, né? A gente precisa trabalhar a prevenção o ano todo. Isso é fundamental, como eu comentei, para a gente conseguir diagnosticar o paciente em estadio inicial e aumentar o índice de cura. Queria pegar essa frase que a senhora acaba de dizer, a prevenção o ano inteiro. E aí a pergunta de leigo, e a gente acaba sempre se espantando, né? Quando a gente ouve um caso, por exemplo, o atleta tal que faz atividade, se cuida, não sei o quê, de repente é diagnosticado com câncer. E aí aquele indivíduo que nunca se cuidou, que fumou a vida inteira, não sei o quê, e às vezes, né, vive 80, 90 anos, e aí o leigo, né, fica sem entender. E aí quando a senhora fala prevenção o ano inteiro, o que é exatamente, doutor? Porque não é só fazer atividade, não é só cuidar da alimentação, é ir no médico. O que a senhora fala sobre isso? É ir no médico, fazer, né, tudo isso, uma alimentação saudável, uma atividade física, mas também ir no médico e fazer os exames preventivos, né? Colo de útero para as mulheres, por exemplo, o Papa Nicolau, o câncer de mama, a mamografia, às vezes associado ou não ao ultrassom, os tumores de cólon, né, que são totalmente curáveis, né? Esses 3 tumores são curáveis quando diagnosticados inicialmente. Então, tumor de cólon, fazer o rastreamento com a colonoscopia. Então, são todas situações que precisam ser feitas anualmente ou a cada 2 anos, 3 anos, dependendo do sítio a ser analisado, mas que não pode ser focado só nesses 2 meses. A gente não pode pensar só em mama em outubro, só em próstata em novembro. Né? A gente tem que pensar, quando eu falo no ano todo, é isso, é realmente ir no médico, fazer os exames de rotina, fazer os acompanhamentos quando houver a suspeita, fazer a biópsia se essa suspeita ficar mais forte. Então, é esse acompanhamento mais próximo que precisa ser feito. Mas mesmo o paciente sendo bem jovem? Mesmo. Aí depende da idade, né? Sim. Por exemplo, mama recomenda-se a partir dos 50 anos, 40, 50 anos, dependendo do histórico também familiar. Se existe um histórico familiar de câncer de mama, a gente antecipa um pouco o início do rastreamento. Tumor de colo de útero, o Papa Nicolau, a partir do momento que existe o início da atividade sexual, precisa ser realizado anualmente ou a cada 2 anos, depende daí a recomendação do SUS ou do convênio. E outra coisa é também as vacinas, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a vacina do HPV, que é uma orientação para se dar desde os adolescentes, não só para as meninas, mas também para os meninos, que tem
altíssimas chances de eliminar o câncer de colo de útero nas mulheres e também o câncer de cabeça e pescoço, que também pode ter relação com o vírus HPV. Então, são coisas que a gente tem que falar, tem que bater, tem que chamar a atenção e não focar realmente só em meses específicos onde existe uma abordagem mais intensa, né? Doutora Carla Natasha Russa, que é diretora da Corb Radiologia, nosso muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui. Volte mais vezes para falar de um assunto tão importante que é a saúde do ser humano. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de expor um pouquinho sobre esse assunto.